Paz do Senhor, querido professor da faixa etária dos juvenis. É uma bênção estarmos aqui mais uma vez, desta feita para comentar a lição de número 11, dando sequência ao estudo panorâmico de Apocalipse. Hoje, lição de número 11, lição que tem por título o Apocalipse e o julgamento final. É uma lição muito importante, né? Dando sequência a esse estudo escatológico, que é a doutrina dos últimos acontecimentos, mas desde já eu oriento o querido professor a fazer uma leitura em classe minuciosa, na leitura bíblica em classe. Diz assim: "E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles." Fugir deste julgamento é em vão, não há como fugir do juiz, do trono e deste grande julgamento. "E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Abriram-se os livros," escute bem, "abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo." Apocalipse, capítulo 20, os versículos de 11 a 15. Então, observe, foram trazidos livros, né? E em seguida, o livro da vida, e aqueles que ressuscitaram. Observe que o texto é claro quando diz que o mar deu seus mortos, que nele havia. A morte e o inferno também deram seus mortos, para que eles fossem julgados segundo as suas obras, que estavam escritos nesses livros. E para provar, né, também foi trazido o livro da vida. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, os objetivos da nossa lição é explicar o que é o julgamento final, mostrar os objetivos de tal juízo divino, explicar, por fim, os fundamentos do julgamento final. A introdução da nossa lição diz assim: nesta lição estudaremos a impressionante revelação do julgamento final. Todos, é bom frisar isso, todos que já habitaram na terra comparecerão diante de Deus, diante de Cristo, que será o juiz, diante deste grande trono branco. E o que é o julgamento final? Trata-se do último julgamento da história humana, no qual todos estarão na presença do Supremo Juiz. Estes serão ressuscitados para a condenação e para a segunda morte. É bom frisar que este julgamento final não é para os salvos. São para todos aqueles que se rebelaram contra Cristo, contra Deus, contra a sua palavra. Será um momento de pavor e desespero para todos que não têm o nome escrito no livro da vida. Acerca do julgamento final, o apóstolo João começa narrando a visão de um grande trono branco. O grande trono. O Senhor se assenta em um alto e sublime trono. Isaías capítulo 6 e o versículo 1. Assim, o justo juiz julgará toda a humanidade. É o grande trono. Em seguida, ele também fala de um trono branco, a cor branca deste trono, não é? O comentarista nos traz uma informação importante, revela pureza, santidade, triunfo e o perfeito juízo de Deus, tá certo? Então, o justo juiz
Quem é este justo juiz? Jesus Cristo é quem estará assentado no grande trono branco, pois o Pai deu-lhe o poder de julgar os vivos e os mortos. Você deverá ler João capítulo 5, os versículos 22 e 27, né? Que diz que Deus deu ao Filho o poder para julgar. Deus julgará a humanidade através de Cristo, né? Atos 17 e 31, onde diz que Deus julgará a humanidade através de Cristo. E ele prova isso ressuscitando dentre os mortos. No Antigo Testamento, né, o juízo final é anunciado desde o Antigo Testamento. Por exemplo, Daniel 12, versículo 1 e 2. Mais uma vez, é muito importante para o professor, para o aluno, para o ensino e o aprendizado, que o professor peça ao aluno para que ele leia esses versículos para a referência daquilo que está sendo ensinado, porque assim o aluno vai pesquisar, vai olhar e vai aprendendo a ter intimidade com o texto bíblico, com a localização dos livros, dos capítulos, dos versículos. E Daniel 12, 1 e 2 diz assim: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. No Antigo Testamento. E no Novo Testamento também está lá, né? Mateus 25, 31 a 47, onde diz que o próprio Jesus ele afirmou que ele será o protagonista desse julgamento. O Pai Celestial deu ao Filho esta autoridade. Jesus virá em glória para julgar, tá certo? Então esse é o primeiro ponto da lição. O segundo ponto da lição diz objetivos do julgamento final. Todo julgamento possui objetivos. Com o objetivo final, com o julgamento final, não seria diferente. Qual é o primeiro objetivo? Revelar a perfeita justiça de Deus. Se tem algo perfeito, é a justiça de Deus. Ela julga justamente, com imparcialidade, com retidão. Então, um dos objetivos do julgamento final é revelar a perfeita justiça de Deus. Segundo, declarar a sentença de cada um. E todos os que rejeitaram a sua salvação, vivendo no pecado, serão condenados no dia do juízo. Tem uns versículos aqui como referência, é importante que leiam. Eles ressuscitarão para serem lançados no lago de fogo, onde passarão a eternidade separados de Deus. Esta é a segunda morte, não é? É a separação eterna de Deus como castigo, como juízo, como retribuição, como pagamento dos seus atos de rebelião contra Deus. Não podemos esquecer dos falsos cristãos, para quem Jesus dirá: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7, 23. Mas fique atento, o julgamento dos salvos não é esse. É como eu falei a princípio, que este julgamento do grande trono branco, o julgamento final, são para todos aqueles que se rebelaram contra Deus, contra Cristo e contra a sua palavra. O julgamento dos salvos, não é, acontecerá, como já foi estudado, logo após o arrebatamento da igreja, que é o tribunal de Cristo. Ali seremos recompensados por nossa fidelidade ao Senhor. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, e o versículo 10. E também a destruição dos anjos caídos, tá certo? No dia do juízo final, os anjos caídos possuem seu destino definido, o lago de fogo. Então, observe que para aqueles que se voltaram contra Deus, contra Cristo, o destino final é o lago de fogo, onde estará a trindade do mal, que já lançada antes do julgamento final. É importante os professores lerem, né,
É Apocalipse, capítulo 19, e o versículo 20, que diz assim: E a besta foi presa, e com ele o falso profeta, que diante dele fizeram os sinais com que enganou os que receberam um sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois, o falso profeta e o anticristo, eles foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. Então observe que no julgamento final, quando aqueles irão ressuscitar para a vergonha e para o juízo eterno, a morte dará, o texto diz assim, olha, como é que diz aqui? A morte e o inferno darão os mortos que nele haviam, o mar também dará os mortos que nele havia, e todos eles serão lançados no lago de fogo e enxofre, aonde já estará o falso profeta e o anticristo. E também cerca de 1000 anos após serem lançados o anticristo e o falso profeta, né, que foram vencidos na batalha do Armagedon, Satanás, o diabo, o inimigo de nossas almas, ele também já estará lá, já terá sido lançado no lago de fogo, segundo Apocalipse, capítulo 20, e o versículo 10, que diz assim, olha, versículo 10. E o diabo que os governava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estará a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Então observe que o destino final é o lago de fogo e enxofre, o destino final de todos aqueles que se rebelaram contra Deus, contra Cristo e contra a sua palavra. Dessa forma, o mal será banido para todo sempre. Tá certo? O terceiro ponto da nossa lição vai tratar sobre os fundamentos do juízo final. O ato de julgar alguém para condenar ou absorver não é uma tarefa fácil. Existem regras e fundamentos a serem seguidos para que a justiça seja exercida. Na palavra de Deus encontramos os fundamentos deste juízo. O primeiro fundamento é o próprio Deus. O Senhor é essencialmente santo e justo. Por isso, ele não tolera o pecado e a cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Romanos capítulo 14 e o versículo 12. O segundo fundamento é a palavra de Deus. A Bíblia garante um julgamento justo e perfeito, no qual os ímpios não subsistirão. Jesus declarou: a palavra que eu tenho pregado, essa há de julgar no último dia. E, por último, o terceiro fundamento é a consciência humana. A Bíblia não fala claramente sobre o que acontecerá a quem nunca ouviu falar de Jesus, mas indica que a consciência é um fundamento importante. Através dela, o ser humano é capaz de avaliar suas ações e condutas, se estão certas ou erradas, ainda que não conheçam a palavra. Por isso, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, declarou que as suas obras também serão julgadas pelo Senhor. Então, a consciência humana é aquele sensor moral, é algo inato ao ser humano. Também naquele dia terá participação muito importante no julgamento final. Então, que Deus te abençoe, querido professor, que você tenha uma aula muito abençoada. Também passando aqui para lhe sugerir, olha, a aquisição de uma boa Bíblia de estudos, né? Eu sugiro aqui, você pode estar procurando a nossa livraria Arca Missionária, a Bíblia de Estudo Pentecostal é uma ferramenta importantíssima para qualquer professor de qualquer faixa etária. E por último aqui, olha, a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, que vem trazer unidade doutrinária a todos que creem na sua palavra. E ele tem um capítulo muito interessante, o capítulo 23, que trata acerca do julgamento final. A base primordial do julgamento final é a justiça perfeita e inquestionável
de Deus, tá certo? Então, é uma bênção e com certeza será de muita edificação espiritual para a tua vida e para a vida dos teus alunos. Se você ainda não é inscrito no canal oficial da igreja, inscreva-se, dê lá um triplo C, curta, compartilhe e comente esta abençoada programação. Que Deus te abençoe. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ, 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.